Você já parou para pensar sobre a relação menopausa e saúde oral? Um, dois, três, qual é a sua resposta? Pois a doutora Sabrina Santa Fé, que é cirurgiã dentista, é mestre em prótese dentária, ela traz verdades científicas e olha, absolutamente interessantes, porque a gente possa sorrir. Nós vamos viver mais tempo e se viva esse tempo sorrindo. Como vai, doutora, de bem com a vida? Muito bem, de bem com a vida. Uma boa noite a todos. Eu achei bem interessante a gente trazer essa pauta hoje, porque ainda hoje as pessoas não conseguem perceber que a saúde sistêmica e a saúde oral, elas são uma só. A gente não percebe que o corpo, ele é um complexo único. E cada vez mais as pessoas começam a se dar conta de que tanto problemas bucais acabam interferindo e desencadeando doenças sistêmicas, como as alterações sistêmicas alteram a condição de saúde oral. E algumas alterações da menopausa, elas atingem diretamente a saúde oral. Pois, interessante. Xerostomia, é esse o nome certo? Parece um palavrão, Xerostomia. doutora. A gente tem 3 situações específicas que são geradas pela menopausa, que alteram muito a nossa saúde oral, que são a xerostomia, que é a boca seca. A gente tem a redução da produção do fluxo salivar. A gente tem uma alteração de metabolismo ósseo importante também e uma alteração na produção de colágeno e elastina. Quero insistir um pouquinho na questão da boca seca. A boca seca, a gente perde a salivação, ou seja, fica sequinha. E as fotos são assustadoras. Como que tem algum sinal para não deixar a situação tão avançada? A boca seca ela traz muito mais problema do que a gente possa imaginar, porque a saliva ela é responsável não só pela proteção da boca, como também pela lubrificação. Então, assim, ó, a boca seca pode gerar dificuldade na articulação das palavras, traz muito desconforto para os pacientes. Essa boca seca também vai nos gerar problema de proliferação exagerada de micro-organismos. A gente acaba tendo uma tendência maior acúmulo de placa bacteriana, porque a gente não tem aquela saliva protetiva disponível. Com isso, a gente tem aumento da concentração de tártaro, a gente tem pacientes que começam a relatar mau hálito, Mau hálito. a gente começa a perceber alteração até em língua, né, que começa a ficar mais saborrosa. A gente pode ter aumento das cáries nesses pacientes. Então, assim, ó, o sintoma, a pessoa percebe que a boca está mais seca, tem menos fluxo salivar. As consequências são inúmeras e elas vão se somando a outras situações que vão acontecendo, que são aqueles outros itens que eu citei anteriormente, e todas essas situações combinadas podem gerar problemas bem graves do ponto de vista de saúde oral. A senhora passou também, sinalizou com a questão de que pode haver uma perda dos tecidos ósseos, e aí pode acabar implicando na perda dentária ou não chega tanto? Pode chegar. A gente tem que pensar de novo, sempre aquela história, né? Vocês imaginam o seguinte: na menopausa, o que a mulher logo pensa? Preciso fazer densitometria óssea. Uhum. Posso ter osteopenia, osteoporose. Quem sustenta os nossos dentes na boca? Quem sustenta os nossos dentes na boca é o tecido ósseo e os tecidos periodontais, tecidos gengivais associados. Se eu tenho perda óssea no corpo todo, por que eu não vou ter perda óssea na boca? Mas nunca Porque ninguém nos diz isso. a gente Não não é? pensa nisso. Mas Exatamente. assim, ó, uma das coisas que as pessoas às vezes percebem, uma queixa comum dos pacientes, eles começam a perceber que fica um espacinho entre os dentes junto à gengiva, que a gente chama de black space, aquele escurinho, porque aquela pontinha da gengiva vai desaparecendo. Aquilo ali já é uma prova de que a gente está tendo uma perda óssea na cavidade oral. Porque aquela pontinha de gengiva fica ali porque ela tem uma estrutura de uma crista óssea que segura ela ali. Conforme aquele ossinho vai reabsorvendo, aquele espacinho vai surgindo. Tem pacientes que têm doenças periodontais, que têm
mais tendência a desenvolver um processo inflamatório mais intenso, e esse processo inflamatório ele pode ser pré-menopausa, pode aparecer em qualquer fase da vida adulta, mas esse processo se agrava com a menopausa, porque tu começa a ter uma reabsorção óssea maior do que uma formação óssea. E isso pode aparecer como mobilidade dos dentes, por exemplo. Os pacientes chegam, olha, minha queixa principal é que esse meu dente está frouxo. Por que esse meu dente está frouxo? Porque os tecidos que sustentam ali estão sendo perdidos. E é muito interessante, e eu acho confuso às vezes até falar muito isoladamente sobre esses assuntos, porque a gente começou falando da boca seca, né? E aí eu falo que a gente tem uma maior proliferação bacteriana, um maior acúmulo de tártaro, de cálculo. Esse tártaro, ele é um agressor para essa gengiva, para esse tecido ósseo, e ele aumenta a perda óssea. É uma cadeia. Aí eu tenho uma parada do estrogênio, que é um dos principais hormônios que param na menopausa, que vai desregular toda esse nosso metabolismo ósseo. E aí eu vou ter muito mais reabsorção óssea do que neoformação óssea, porque normalmente a gente tem um sistema dinâmico em equilíbrio, e a gente perde esse equilíbrio. E aí uma paciente que daqui a pouco ela tem esses 2 sintomas associados, ela tem a perda óssea por causa da reabsorção, ela tem o processo de envelhecimento associado, que é independente da menopausa, então tem menor absorção de cálcio, a pele já não produz tanta vitamina D, aí eu tenho uma redução de fluxo salivar com o aumento da proliferação bacteriana, com o aumento do cálculo, e esses fatores vão se somando e a gente pode desenvolver problemas bem sérios, quadros bem intensos de doença periodontal. Então, de repente até atropelei um pouco os Não, assuntos, o mas é pensamento está muito porque, para claro. mim, eu consigo dividir eles claramente, mas eles, em algum momento, eles se juntam. É um processo, né, É um doutora? processo. E é de novo aquilo, a gente tem que começar a parar e pensar, raciocinar, porque as coisas, elas estão todas interligadas. É um A sistema. gente não tem só uma menopausa, a gente tem também processos de envelhecimento que são comuns a homens e mulheres acontecendo em paralelo a essa menopausa, que vão ser potencializados ou vão potencializar esses sintomas. Perfeito. E a gente ainda tem todas as características individuais, porque eu vou ter pacientes que vão ter todos os sintomas possíveis, tem uns que não vão ter nenhum sintoma, vão ter diferentes intensidades, mas eu acho que assim o mais relevante, o mais importante nessa conversa é que a gente tem essa noção do quanto essas alterações hormonais, de novo, lembrando, nós somos um todo, o nosso corpo é um todo. Separar boca do resto Não tem como. não tem como. A gente separa, mas é tudo uma coisa só. Então, quando tu começa a perceber que esses processos eles são interligados, tu começa a ter condições de tomar atitudes para prevenir eles. Eu iria, na verdade, até gostaria de voltar um pouquinho. No primeiro bloco, nós falamos no movimento de direitos da pessoa idosa com o Afonso, né? E sem querer a gente faz uma analogia que na saúde também é um processo, né? Assim como nós temos que trabalhar a questão dos direitos da pessoa idosa e de outros segmentos, na saúde a gente também tem que cuidar dos dentes hoje, cuidar da boca hoje, porque na verdade vai estar cuidando do corpo, né? E para evitar que esses males prejudiquem a pessoa, o que pode ser feito nesse caminho? Eu acho que aí nós temos mais coisas envolvidas ainda, né? A gente volta, então, àquela conversa anterior que vocês tiveram. A gente tem um aspecto psicológico, né? Que a pessoa envelhecer não é fácil na nossa sociedade. Aceitar o próprio envelhecimento não é fácil. Então, a primeira coisa é entender que tu pode envelhecer saudável, procurar ajuda. Existem diversas terapias de reposição hormonal. Endocrinologistas são normalmente os médicos mais indicados para fazer essas reposições. Do ponto de vista odontológico, o dentista, a gente tem algumas ações simples, como instrução de higiene oral adequada para o meu paciente, profilaxias, limpezas dentárias mais frequentes.
estar atento aos sinais. A gente pode fazer suplementação de vitamina D para ajudar nessa perda, né, tentar melhorar Evitar. essa absorção do cálcio que começa a Uhum. reduzir. Então, assim, ó, é uma abordagem multidisciplinar com algumas ações muito simples, como mudanças de hábitos de vida. A boca seca. A boca seca, ela vem por uma redução de produção de fluxo salivar. Mas um paciente que está bem hidratado, um paciente que toma um mínimo de 2 litros de água por dia, ele vai ter menor consequência do que um paciente que não bebe água. Uhum. Um Perfeito. paciente que tem uma alimentação saudável, que consome uma quantidade adequada de cálcio, ele vai estar melhor do que um paciente que não consome. Eu acho assim, ó, quando a gente chega nessa fase, na fase da menopausa, a gente também percebe muito um histórico da vida desse paciente. Todos os bons e maus hábitos desenvolvidos durante toda a vida Sim, dele vão refletir nesse momento. claro. Tanto interferindo na forma como os sintomas vão aparecer ou não vão aparecer, como na capacidade reativa desse paciente para se recuperar desses sintomas. E eu acho que isso, assim, é importante também, até porque o jovem já começa a pensar que o adulto de hoje, ele vai ser um idoso de amanhã. A mulher hoje que está plena no seu auge, ela vai estar na menopausa amanhã. E todos os cuidados que ela tiver hoje vão refletir depois. Ao mesmo tempo, não deixar de pensar que quem, por um acaso, chegou até aqui, está nessa fase, está passando por dificuldades e não teve esse cuidado prévio, existem tratamentos. Exatamente. Então, quem já está com o dente frouxo ou sente aquele mal-estar, né, até não conseguir articular bem as palavras, existe uma luz no fim do túnel, ou seja, dá para tratar? Sempre existe. Graças a Deus, hoje a medicina, a odontologia, a gente tem muitos recursos disponíveis, né? As mulheres fiquem atentas, né? Perceberam o surgimento de mau hálito, alguma mobilidade, sangramento gengival aumentado, dificuldade de articulação de palavras, qualquer desse tipo de alteração, aspecto gengival, todas essas coisas podem ter uma relação com essa perda hormonal e também com fatores locais, porque, de novo, é muito difícil a gente separar as coisas. Mas quando a gente está atento aos sinais, procurando o profissional certo, ele vai fazer a parte dele. Por exemplo, o paciente que chega até mim, eu vou fazer essa parte odontológica, de procedimento, que eu posso fazer naquele momento, e já vou orientar esse meu paciente para que ele vá para o seu ginecologista ou para um endocrinologista para compensar a questão hormonal, porque, de novo, o equilíbrio de todo o nosso corpo é essencial para que a gente tenha cada partezinha dele funcionando de forma adequada. Perfeito. E você que está conosco no De Bem com a Vida e sabe que aqui neste momento a gente pensa no nosso bem-estar e e já sabe, doutora Sabrina, a gente sempre fala que envelhecer é uma benção, né? Envelhecer é uma benção. Só não envelhece quem partiu antes. Então, assim como a gente tem aquele cuidado com a casa, tem o cuidado com a roupa, tem o cuidado com o celular, é importante também que se tenha um cuidado com a boca e com o sorriso, porque a boca faz parte do corpo, né, doutora Sabrina? A boca faz parte do corpo e um sorriso, ele é essencial para a apresentação de qualquer pessoa, para a autoestima das pessoas. Uma pessoa que não consegue sorrir, que fica constrangida em sorrir, ela tem uma carga emocional muito negativa que vai atrapalhar todo esse processo de envelhecimento que pode ser tão feliz, tão saudável, tão bem aproveitado. E para isso a gente precisa de um belo sorriso, a gente precisa poder sorrir com confiança, a gente precisa poder aproveitar os pacientes no envelhecer. Cada vez mais a alimentação passa a ser um grande prazer, a reunião com a família, aqueles momentos dos almoços de domingo, que esse paciente tenha felicidade em sorrir e qualidade na hora de se alimentar, podendo comer um bom churrasco com a sua família, sendo feliz com seus
entes queridos. E com essa mensagem de otimismo, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o prazer e a honra da sua companhia. Pense nos seus direitos e pense também no direito que você tem de sorrir para a vida. Até o nosso próximo De Bem com a Vida.